Muito bem, nossa história continua, né? Na lição de número 1, nós entendemos e fazemos as crianças entenderem de que todos nós pecamos e que precisamos de um Salvador. E a lição de número 2, nós vamos justamente indagar quem será esse Salvador, né? A lição é quem poderá nos salvar. Porque ali em Gênesis 3, logo na sequência, né, da queda, ali no versículo 14 e 15, Deus faz uma promessa. A partir do momento que o homem peca e Deus expulsa o homem do Éden, Deus já faz uma promessa. E qual que é essa promessa? De que um dia um descendente da mulher, um descendente de Eva, um descendente da mulher, né, um homem, alguém de carne e osso, ele esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, derrotaria esse grande vilão. Então Deus está prometendo, já após a queda, um super-herói, um verdadeiro herói que iria nos salvar e nos resgatar. E a pergunta é, quem será que é esse herói? Quem poderá nos salvar? Então a ideia aqui é trazer para as crianças a ideia de que na Bíblia existiram muitos homens de Deus, muitos homens usados por Deus, muitos homens que foram realmente exemplos de fé, exemplos de força, exemplos até mesmo de piedade, né? Exemplos de que eram amigos de Deus. Mas será que esses eram suficientes para nos salvar? Então a gente começa a história falando de Abraão. Né? Abraão, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão foi escolhido para ser o pai das nações, o pai de multidões. Abraão foi escolhido para ser, né, esse primeiro ponto, essa primeira semente do povo de Israel. Abraão foi selecionado, escolhido, como a gente conhece, ser o pai da fé. Só que mesmo assim, Abraão não era perfeito. Abraão não era puro, Abraão não era santo. Abraão, assim como nós, também é pecador. E aí a história continua e a gente vai conhecer da linhagem de Abraão, Judá. Judá também foi um grande líder, né? Um rapaz muito conhecido. E Deus promete que de Judá viria o Salvador. Da linhagem de Judá viria aquele que seguraria o cetro, né, o grande rei. Só que Judá também não era perfeito. Judá também teve seus pecados. Judá também era impuro. Judá também era um pecador. E aí, da linhagem de Judá, vem um grande rei, muito conhecido por todos nós, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. O rei Davi, aquele rei poderoso, né? Um rei de batalhas, um rei de guerra, um rei que a Bíblia mesmo diz que era um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi também não poderia nos salvar, porque Davi também era um pecador. E a Bíblia diz, nós vamos entender também na lição número 1, que o salário do pecado é a morte. E a única forma de substituir se alguém totalmente puro e santo pudesse morrer no lugar. E Davi não era totalmente puro e santo. Apesar, né, de ser um grande homem de Deus, ele cometeu pecados, ele não era puro, ele não era santo. Então ele também não poderia ser o nosso Salvador. E aí as gerações se passam e vários reis se levantam, vários reis são levantados por Deus, grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, grandes homens que caminhavam com Deus, mas mesmo assim eram falhos e pecadores. Não tinham os atributos, os requisitos necessários para nos substituir nessa condenação. E aí, aqui a gente pode fazer também alguns paralelos com alguns super-heróis que as crianças conhecem, sei lá, Super-Homem, Batman, Hulk, também são personagens, né? Eles nem existem, são personagens que são realmente fortes, guerreiros, talvez tenham superpoderes de nos ajudar em algumas coisas, ainda que eles não existam, mas eles não têm o poder de nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. Eles não têm o poder de nos purificar e lavar os nossos pecados para que a gente possa retornar para Deus. Então,
A ideia aqui é justamente pensar quem poderá nos salvar. É justamente apresentar para as crianças os requisitos para ser esse Salvador. Alguém puro, alguém santo, alguém inocente, alguém que não cometeu pecados nunca e que nunca irá cometer. E esse alguém se entregaria em nosso lugar, mas quem poderá nos salvar? Quem é essa pessoa que tem esses atributos, esses requisitos e que queira sacrificar por amor a nós? Quem é o nosso super-herói? Quem poderá nos salvar? Essa lição é para você justamente deixar essa pergunta no ar. É deixar elas entenderem que não há ninguém no mundo, nem mesmo super-heróis em quadrinhos, que tem poder para nos salvar. Mas tem um, que é o próprio Deus, que esse é o verdadeiro super-herói. Mas nós vamos conhecer ele na lição de número 3. Então continua com a gente, que a próxima aula é uma aula que vai gerar salvação. A próxima lição é uma lição de salvação, que nós vamos apresentar o verdadeiro super-herói, o nosso verdadeiro herói, Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.